Boa noite! Estamos ao vivo. Boa noite. Ops, apagou aqui a luz. Não sei. Peraí. Vamos lá. Pronto. Boa noite, Cecília, Carol. Sejam todas muito bem-vindas. Nossa convidada especial, Michele Hugueto. Estamos no ar ao vivo com o talk show Mães Protagonistas. Então, toda semana aqui, 2 vezes por semana, né? Segunda e quarta. Agora no carnaval vai dar uma bagunçadinha aqui nos horários, mas normalmente é segunda e quarta às 8 horas. A gente está aqui ao vivo, trazendo mães empreendedoras, mães que realmente fazem acontecer, que têm sucesso, vêm aqui compartilhar experiência, vêm aqui falar tanto da parte de como a gente se vira nos 30 aqui, né? Sendo mãe empreendedora. E também fazendo o nosso negócio acontecer, né, gente? Aline, boa noite. Carol, querida, quanto tempo. Márcia, sejam todas muito bem-vindas. Aqui é um bate-papo, então fiquem à vontade para conversar, para trocar ideia. Deixem suas perguntas, aproveitem que a gente está ao vivo. Falem qual que é o seu negócio para a gente poder dar direcionamento para vocês também, tá bom? E agora eu vou chamar aqui nossa convidada especial. Ela é fonoaudióloga, mestre, doutora, enfim, um currículo gigantesco. Ela ajuda profissionais a se comunicarem melhor através da fala, né? Ela é fonoaudióloga. Olá, fiz 8Ps com você. Que legal, Raquel. Bacana, hein? Ó, finanças é um tema super legal. Gente, se vocês querem ser entrevistadas aqui no Talk Show, me chama no direct, vamos marcar. Quero trazer vocês que assistem também para serem entrevistadas. Todo mundo tem uma história de sucesso, todo mundo tem algo para ensinar, algo para aprender. Então aqui a gente sempre uma troca. Vocês são super bem-vindas, podem me chamar lá, tá bom? E agora vamos receber aqui nossa fonoaudióloga, nossa convidada. Muito carinho, que quanto mais coraçõezinhos, mais o Instagram divulga a nossa live, a gente pode ajudar mais gente. Olá, boa noite, tudo bem, pessoal? Boa noite. Ó, pessoal, os coraçõezinhos aí para nossa convidada especial. Que aqui é uma troca de energia. Quanto mais vocês dão, mais ela dá também, mais eu dou, e aí a troca fica super gostosa, né? Pessoal, muito, muito feliz de participar, Priscila. Olha, gratidão. Por quê? É a primeira live, é com você, Pri. Eu adoro fazer isso. Primeira live, primeira palestra. Eu sou expert nessas coisas, viu, filha? Eu tiro o povo da zona de conforto. Não, vamos fazer. Nunca fiz, não tem problema. Isso dá aquele gás pra gente começar. Quem sabe eu começo a fazer live que nem você, né, Pri? Não é? E você sabe que a ideia de talk show surgiu exatamente disso, né? Meu marido tinha que fazer tava fazendo um lançamento de um produto de um amigo nosso e ele é uma pessoa muito tímida, muito, muito, muito. E aí eles estavam fazendo o lançamento e meu marido falou, meu Deus, se eu colocar ele pra fazer uma live, vai ficar aquele silêncio, aquele negócio e não vai vender nada, né? Falou, já sei, vou entrevistar ele que aí vai, né? E assim que surgiu a ideia do talk show, ele tava fazendo e deu super certo. Eu roubei a ideia dele. Modelei, né? Aquela coisa que fica mais bonita, modelei a ideia, né? E é assim, né, gente? A gente nunca cria nada, a gente sempre se inspira nas outras coisas. Mas aqui meu marido é demais, gente. Eu modelo muita coisa dele, eu orgulho, ele é maravilhoso. E a gente se dá super bem como parceiro. Isso que é parceria, que é bacana. Isso mesmo. Drica, Rossi, Ítalo, gente, bem-vindos. Vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Esse é o Talk Show Mães Protagonistas, onde eu entrevisto mães de sucesso. E hoje com a nossa fonoaudióloga querida Michele Hugueto. E ela vai falar do poder da nossa comunicação, da nossa voz, do quanto que isso influencia nos nossos resultados, nas nossas vendas, né? Então, primeiramente, gostaria que você começasse do começo, se apresentando, falando como que foi isso como que você virou fonoaudióloga? Quando você era pequena, você falou já, nossa, quando eu crescer eu vou ser um fono. Por incrível que pareça, Pri, vou contar pra vocês que por incrível que pareça, eu tinha certeza que eu queria fazer fonoaudiologia.
E quando eu fui, sabe aquele caderno do estudante que você vai preencher? Eu sabia exatamente aonde eu queria, que era na Unesp em Marília, que eu tenho orgulho de ser formada por lá, uma escola fantástica. Eu sabia exatamente o que eu queria ser. Então eu sou muito feliz na minha profissão, então eu faço com muito amor, né? E hoje a gente vai falar de vendas e fonoaudiologia e comunicação. E eu queria contar da minha experiência sobre isso, Pri, se você me permitir. Lógico, o espaço é seu. Como fonoaudióloga, eu sabia o que eu queria, mas quando a gente se forma que a coisa complica, Pri. Não é antes, que a mãe matricula a gente na escola que a gente faz, a gente se determina a fazer uma faculdade, a gente faz, mas e depois da faculdade? O que acontece? Esse que é o grande problema. E aí foi onde eu senti o grande problema da questão de vendas, né? Que eu tinha dificuldade de me vender. Vou contar uma historinha rapidinho para vocês tentarem saber se isso aconteceu já com vocês. Olha só. Meu primeiro emprego foi numa empresa de aparelhos auditivos no Rio de Janeiro. E lá, o que aconteceu? Eu tinha que vender aparelhos auditivos. E na minha concepção, eu ia fazer o quê? Eu ia adaptar aparelhos em idosos que tinham perda auditiva, eu ia reabilitá-los. Mas meu chefe falou, não, você tem que vender tantos mil, você tem uma cota. E aí eu falava assim, eu sou fonoaudióloga ou eu sou vendedora? E aí eu estava muito frustrada, não era isso que eu queria. Eu falei, poxa, eu não sou vendedora, eu sou fonoaudióloga. Já aconteceu isso com vocês, isso daí? De você se... Ai, será que eu sou a minha profissão ou sou vendedor? E aí eu saí de lá dessa empresa e falei, vou para Campinas fazer especialização. Aí eu comecei, nunca mais, a partir daí, eu trabalhei em nenhuma empresa, eu sempre fui autônoma. Só que aí, Pri, a coisa complicou. Por quê? Gente, ser autônomo é você se vender todo dia. E aí caiu a ficha. Sabe qual ficha caiu? Só existe uma profissão no mundo, gente. Sabe qual que é? Vendedor. Vendedor. E é isso que a gente vai falar hoje, sobre você tirar essa crença de você. Você tem que saber que você é vendedor. Você é advogado, você é vendedor. Você é médico, você é vendedor. Você, qualquer profissão sua, você é vendedor. Não é, Pri? Gente, coloca aqui a profissão de vocês, que aí a gente pode dar um direcionamento especial, falar mais próximo e estar mais pertinho, tá bom? Exato. E uma questão importante, Pri, sobre essa questão de você ser vendedor, é você tirar crenças limitantes, você tirar isso de você para você conseguir se conectar mais e saber vender. Né? Eu sou meio suspeita, porque eu sou vendedora desde que eu nasci, eu acho. Eu me lembro que eu tinha uns 7 anos de idade e aí eu sempre queria ganhar meu dinheirinho, né? E aí eu tive a brilhante ideia de escrever bilhetinhos para os meus parentes, né? Então eu escrevi os bilhetinhos e eu falava, olha, Michele, olha, avó, olha, tio. Eu escrevi um bilhetinho, mas para você ler você tem que pagar R$1. Então foi assim que eu comecei empreendendo. Exato, será ótima empreendedora. Eu já tive que aprender com a vida. Isso que é bacana. Tem gente que nasce, tem gente que aprende com a vida. Mas quem está aqui quer aprender e a gente vai falar sobre isso, como que a gente pode transformar a nossa comunicação para vocês venderem mais. E uma coisa Tudo é técnica, né? Tudo é técnica, mas assim, o que eu queria que vocês lembrassem antes de qualquer coisa é que antes da venda existe algo acima, que é a sua conexão. Como você conecta, como você cativa seu público. Então, hoje ainda no online, a gente carrega muito mais isso daí, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando vocês vão comprar um carro, vocês não ligam para aquele vendedor que vocês têm aquela confiança. Eu mesma eu estou querendo trocar meu carro, eu já liguei para o vendedor que eu comprei o meu último carro, porque ele criou conexão comigo e eu confio nele. A mesma coisa acontece com dentista, cabeleireiro, pode mudar de lugar, mas a gente vai atrás dele. E é isso que vocês precisam fazer antes de vocês venderem. Vocês criarem a conexão. Criar o quê? Sabe, a verdade. Eu confio naquela pessoa, ela me passa credibilidade. Né? Isso que é o mais importante, né, Pri?
Uhum. Ó, o pessoal tá falando aqui, tem técnica de enfermagem. Podem colocar aqui a profissão de vocês, tá, pessoal? Que a gente pode dar umas dicas mais próximas aí. Que mais, Mi? Você tá indo bem, né, gente? Que, ó, primeira Vocês estão live dela, gostando? então enche de coraçãozinho aí, que você tá arrasando. Então, gente, então vamos pensar sobre essa questão de conexão. Então, assim, eu vou passo a passo, Pri, para a gente chegar no ponto final. Posso ir passo a passo para vocês irem? Qualquer coisa eu te interrompo, Edna, quando for alguma coisa importante, eu falo. Tudo bem, Edna? Show. Então, vamos junto aqui. Vamos lá. Edna, você é fono, mas você é boa vendedora também? Vamos ver. Vamos aprender. Então, assim, a gente tem que pensar que por trás do meu cliente existe um ser humano. Então, eu preciso entender esse ser humano, eu tenho que tratar ele com gentileza. Eu tenho que me importar. Então, a primeira técnica que eu posso dizer para vocês é se importe com o seu cliente. Por exemplo, pergunte assim, Pri, quantos filhos você tem? Qual o nome deles? Ah, é? Eles estão bem? Você anota o nome deles e na próxima vez que você vê, você fala, Pri, como que vai? Esses 3 filhos. Isso daí, quando você se importa, você cria conexão, você cria rapport. Isso é muito importante. Mãe. Cadê minha vez? Aqui tem umas participações, tem as participações especiais, né? Que a live sempre é com emoção. A minha vez de jogar? Edna, tá certinha. Trata super bem os seus pacientes. E isso, com humanidade, né? Ele não é uma laringe, não é só uma voz. O seu paciente, ele é um todo. Então, a gente tem que pensar que o paciente é um todo. Então, a gente tem que tratar de forma global, né? Com amor. Vamos falar de rapport? Vamos falar de rapport? Nossa, tem muita pergunta, vamos lá. Pra eu fazer desse assunto, eu gosto, vamos lá. Fala pra gente. Para a gente conseguir vender de verdade, a gente precisa ter essa conexão, a gente precisa ter aquela interação um com o outro. Vocês aqui que estão aqui com a gente na sala, vocês já ouviram falar de rapport? Vocês sabem o que é rapport? Pra gente ver se a gente... Eu já, mas quero saber, porque tem outros pontos, né? Outras visões, né? E tem aquela bem batida, né? Que a pessoa põe mão no cabelo, você põe mão no cabelo. E, né? Um imitar o outro um pouquinho, Edna, né? disse que não entende o que é rapport, não sabe o que é rapport. Então vamos começar do comecinho, ó. Caio também disse que não. Vamos lá. Tá. Rapport é algo que... Rapport é uma palavra francesa que nada mais é que é conexão. Então, rapport é quando a gente se conecta com o outro. E sabe aquela situação em que você encontra uma pessoa e você fala assim, gente, eu não sei, mas eu amei essa pessoa. Meu, bateu tudo, ela é incrível. Criou um rapport natural. Mas, ao mesmo tempo que criou um rapport natural, você pode criar um rapport artificial. É uma arma de venda, né? Então, criar um rapport artificial vai gerar o quê? Uma conexão entre você e seu cliente. Então, a gente pode criar essa interação, né? E a gente vai bater um papinho sobre como criar um rapport entre você e outra pessoa, tá? Já dei um spoiler aqui, ó. Pois é. Vocês estão comigo, pessoal? Vocês estão captando? Tá ótima, tá indo muito bem, pode ir. Então tá, Edna, adorei. Então continua com a gente. Eu vou fazer mais live agora, a Frida me deu uma... Vamos lá, vamos começar algumas questões que eu coloquei aqui na minha listinha, que é importante a gente falar sobre. Gente, conexão. A primeira coisa para a gente conectar a uma pessoa, sabe o que é? É o pertencimento. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma vez eu fui convidada para dar uma palestra numa escola. Aí eu pensei, são adolescentes. Eu sempre me visto de jaleco, de terninho. Eu falei assim, se eu chegar lá de terninho, as pessoas vão me olhar e falar, nossa, nada a ver, o que essa mulher tá aqui? Né? Então o que eu coloquei? Coloquei uma calça jeans, uma blusa e uma Anabela.
as pessoas já até me comentaram lá no Coffee Break, nossa, você tá super assim. Então eles olharam para mim e se pertenceram ao mesmo grupo que eu. Então vocês que estão, vocês têm que pensar que a sua imagem é muito importante. Então a sua imagem, por exemplo, quando eu olhei para a Pri lá no 8Ps, que a gente se conheceu lá, né, Pri? Eu conectei com ela de imediato, por quê? Eu já entendi que ela é uma mãe empreendedora, batalhadora, com o nenenzinho dela, então, eu sou mãe também e batalhadora, a gente se conectou, ela passa essa imagem. Então, você pensa aí na sua profissão, você realmente está conseguindo passar a sua imagem através da sua aparência, da sua roupa? Essa é a primeira questão. Às vezes a gente, isso não é importante. É importante, sim. Isso é o primeiro passo do rapport. É a sua aparência, é o como você passa a sua imagem. Tá? Então, se você é advogado, o traje. Se você é médico, fonoaudiólogo, branco, jaleco, né? Mães protagonistas, com filho no colo, né? E assim por diante. Esse é o primeiro pilar, pertencimento. Acho que tem até uma brincadeira, né, que apareceu aí esses dias, aquela coisa que dividia a tela em 4, e aí, esse aqui é o perfil no Facebook, aí a pessoa mais com a família, esse daqui é no Tinder, lá descolado, né? E é isso, né? Você tem que se adaptar ali pelas redes sociais também, e também no dia a dia, na palestra que você vai, no evento que você vai, né, e mesclar todas as nossas eus, né, nos momentos certos e nos lugares certos, né? Vamos falar outro aspecto que a gente pode criar um rapport na hora que a gente vai falar com o cliente. Então, o que o cliente ele quer? Ele quer ser ouvido. Então, você tem que dar tempo, tem que ouvi-lo. E o que você tem que fazer para ouvi-lo? Fazer perguntas abertas, não sim ou não. Perguntas abertas para que você faça com que ele fale mais. E quando a pessoa fala mais, gente, sabe o que acontece? Tem coisa melhor do que você falar? Você fala, a pessoa te ouve. Hoje ninguém ouve ninguém, né? Hoje ninguém ouve ninguém. Então, se a gente abre isso, o que a gente vai criar? Vai criar uma empatia. Nossa, essa pessoa, ela é interessada, ela tem essa conexão comigo, entende? Então, esse é o segundo pilar. Vamos ouvir mais o seu cliente. Se você arrumar uma mãe é fácil, né? Que mãe que não gosta de falar do filho, né? Pronto. Nossa, 8 anos ter filho, pronto, já se abre. Nossa, é tão lindo o seu filho, pronto, acabou. Você tem assunto ali, né? Você já fica ali tudo à vontade, já fala, nossa, tô bem agora, né? E aí você dá margem também para você vender seu produto, né? Você vai dar margem, através dessa interação, você vai falando e vai dar margem para abrir, para você vender seu produto, porque ele vai confiar em você, você vai ouvir o problema dele. E a hora que ele começar a falar do desafio dele, você vai falar assim, se você realmente passou por isso, você fala assim, nossa, eu também tive essa dificuldade. Porque aí, sabe o que aconteceu? Se você teve a mesma dificuldade que o outro, gente, tem conexão maior que você passou por esse desafio, o outro também passou, a gente parecido. Por exemplo, eu e a Pri, só o fato da gente ter filho, ser empreendedora, a gente já tá super conectada. A gente tem essa E uma coisa ligação. super importante, né, que você falou de ter tido a experiência, de ter passado por aquilo, é muito poderoso. Então, a venda começa, na verdade, quando você escolhe o que você vai vender. Né? Porque não adianta você querer vender uma coisa que não tem conexão com você, que não vai de acordo com os seus valores, você não vai vender nunca também, né? Você tem que sentir, né? Isso. Então, e antes da venda é o rapport, que é a conexão. Então, isso a gente nem começou a vender. Você criou um ambiente propício para você começar a venda. A gente nem chegou lá ainda, gente. Vamos comendo pelas beiradas para a gente realmente chegar nessa nuance. E contar histórias, Pri,
Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Voltou. Então, Pode ir? sim. Deu uma travadinha, mas agora tá normal. E a gente contar a história. Você vê que toda palestra, o que o palestrante começa falando? De uma história. Eu comecei aqui falando o quê? De mim, não foi? Contando uma história, contando lá de quando eu fiz o meu primeiro emprego lá no Rio de Janeiro, né? Então, nesse momento, eu criei o quê? Eu criei um rapport com vocês. Eu passei por uma dificuldade, quem passou por isso já entendeu da mesma forma, e aí a gente criou esse rapport, a gente criou essa interação. Né? Então, a gente contar a história é muito poderoso. Contar a história, a gente acaba criando mais conexão ainda. Pri, você falou assim pra mim, tem técnica de passar a mão no cabelo, espelhamento. Vamos falar de espelhamento. Alguém já ouviu falar de espelhamento que tá aí aqui com a gente? Rapport, espelhamento. Como que vocês estão ligados ou vocês estão desplugados aqui da nossa live? Não, tá todo mundo participando, Mi. Tá todo mundo interagindo. Legal, vocês podem mandar coraçõezinhos, que aí ela fica mais animada, entrega mais conteúdo, né? Entrega mais conteúdo pra vocês, entendeu? Isso. Então, bora lá. Então, assim, eu acho assim, o rapport, quando a gente fala assim, criar rapport, que nem eu falei assim, gentileza, dar aquele carinho um com o outro, se importar com o outro. Eu acho assim, o rapport, ele não pode ser uma coisa falsa. Tem que ser uma coisa verdadeira. Eu acho que... Então, assim, quando eu vou fazer o espelhamento? Quando o meu cliente está de braço cruzado, carrancudo, aí é legal fazer o espelhamento. Por quê? Se o cara tá com o braço cruzado, carrancudão, não tá fechado para venda, você chega lá e faz o espelhamento de cruzar os braços. Nossa, na hora, ele fica incomodado, né? Ele fica incomodado e já opa! Nesse momento, você já criou uma conexão, ele está fechado, você faz a mesma postura que ele, e aí você cria essa conexão para um cara que está fechado. Então, eu gosto do espelhamento, sinceramente, para vocês pensarem em venda, em criar o panorama, realmente quando há um fechamento. Então, a pessoa está fechada, faz o espelhamento, tenta soltar para depois vender, que é esse o objetivo, não é isso? E tem o final também, né? Quando a mulher tá com a bolsa no colo também, né? Que ela tá ali se protegendo, né? Isso, quando ela tá com a bolsa na frente, né? Quando a pessoa sempre tá com alguma coisa na frente, ela tá se protegendo. Então você também pode criar algumas técnicas de fechar seu corpo para fazer o espelhamento, para realmente criar conexão de uma forma que a pessoa está fechada e não querendo se conectar com você. Então, o espelhamento é uma das melhores técnicas para quebrar essa barreira. E aí vocês vão tentando pelas beiradas falar de uma história, fazer gentileza, criar uma conexão e assim por diante, né? Gente, oferecer um chocolate pra mulher, né? Que a mulher tá de dieta, mas se eu oferecer um chocolate, né? Aí ela não vai ficar sem graça de reclamar. Pronto, você abriu já um caminho também, né? Gente, chocolate. Uma gentileza, né? Exato. Imagina, você chega lá. Café, uma água, um chocolatinho, sempre abre um pouquinho né? Não é à toa que quando a gente vai numa relojaria, eles nos oferecem um champanhe, alguma coisa para nos deixar mais leve, né? Abrir um pouquinho essa conexão, se conectar, ficar mais solto, né? Mas bora falar agora já vão cair na conexão, na comunicação. A gente fez o primeiro passo, que é o rapport, a gente já está próximo. E agora a gente vai falar sobre comunicação, como eu vou comunicar a minha venda com o meu cliente, né? Vocês estão ligados? Tá tudo certo? Tá preso? Dá um feedback. Você tá ótima. Tá ótima. Ela falou assim, traz uma xícara, trouxe uma garrafa de água. Eu também. É que aqui é um talk show, né? Aí talk show tem que ter uma canequinha, né? Mas hoje eu também tô na garrafa, ó. Gente, não tô nada ecológica hoje, mas vamos lá. Então, pessoal, vamos direto ao assunto. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês que estão aí comigo. O que vocês acham que é mais importante? O que a gente fala
ou como a gente fala? O que vocês acham? A Pri tá dando risada. Falem aí, gente. Eu já... Põe aí. Já vou, Nath, Andrés, vamos lá, fala pra gente. Quem tá aí com a gente, escreve o que vocês acham. O que a gente fala ou como a gente fala? O que é mais importante? Você viu? Como? A mim chega aqui toda... Ai, pessoal, minha primeira live, tá? Agora eu tô mandando. Diga aí, pessoal, vamos lá, participa aqui. Gostei, Mi, tá arrasando. Ó, Nath, isso aí, põe o povo pra falar. Como? Isso aí, galera. Olha, legal, legal. Ó, a Alciene falou como. Bacana. Gente, vocês estão ligados mesmo sobre comunicação. Gente, tudo que a gente fala... O que o nosso cérebro capta é mais como do que o quê. Então ele vai... É que nem criança, Mi. É que nem criança. Porque você falar assim pra mim, vai fazer alguma coisa, você fala pra ele, eu te amo, assim, bravo, ele vai falar, ui, que medo. Você fala, ai, você tá aprontando, né? Ele também vai entender, tipo, o tom, né, muda, né? Mesmo que eu fale uma coisa que é super dócil, assim, mas falar num tom bravo, ele vai entender a expressão, né? Isso que acontece com o adulto também, inconscientemente, lógico. Olha, exatamente. Vamos falar um pouquinho, vamos destrinchar exatamente isso. Gente, quando a gente fala de comunicação, como a gente fala, o nosso cérebro... Eu vou explicar um pouquinho do nosso cérebro para vocês entenderem por que o como é mais importante do que. O nosso cérebro, ele percebe muito mais a visão, principalmente a visão. Então, por isso que a comunicação não verbal é a primeira que a gente percebe. Então, a pessoa, por isso que eu falei para vocês sobre a aparência, que o rapport é importante, porque o nosso ver é o primeiro que o nosso cérebro capta. Depois o nosso cérebro capta o quê? Como que é o nosso tom de voz, nossa velocidade de fala, e depois vê o conteúdo. Vocês estão pegando? Tá? Então, o nosso cérebro, ele percebe dessa forma a nossa comunicação. Então, quando eu vou falar, eu tenho que me ater muito mais ao meu corpo, depois a minha voz e depois ao quê, tá? E a gente, muitas vezes, a gente não pensa nisso. A gente só pensa assim, vou dar uma palestra, vou falar sobre isso, e não pensa como eu vou colocar a minha fala, se eu vou falar mais baixo no momento para chamar atenção, ou se eu vou usar minha mão de uma forma para chamar atenção. Então, é muito importante a gente pensar sobre essas questões. Tá? Aline, você está em dúvida do que, minha bonita? Pode falar. Ela colocou... Ela está pensando. Olha só, e você falou dessa parte de falar baixo, né? Igual criança também, né? Às vezes a gente quer atenção, você vai gritar, ele vai gritar mais que você, vai gritar. Agora você fala baixinho. Para falar com criança, para ela atender você. Segredinho para quem é mãe aí. Fala baixinho. Ela para na hora para te ouvir. Né? Você quebrou o padrão, Mas, gente, bora falar. Eu falei técnico, agora vamos cair na vibe, né? Gente, olha só. Ele quer mamar? Quer, Pri? Filha, é assim mesmo, é essa loucura aqui nas lives. Porque eu já tentei eu já tentei fazer mais à noite, ver se ele já tinha dormido, mas daí ele ficou mais irritado e não dormiu. Mãe protagonistas, não para nunca, é assim mesmo. Mas vamos falar agora sobre... É vida real, é bom que elas veem como que é o dia a dia, entendeu? Como que é a loucura que a gente trabalha, atende cliente, assim, entendeu? Gente, vamos falar sobre como que a gente vai fazer com o nosso corpo, para o nosso cliente entender como que a gente está passando autoridade, credibilidade. Então, assim, o que uma pessoa com credibilidade, como que é a postura dela? É aberta, ela é aberta. Então, os ombros estão para trás, os pés ocupam um espaço um pouquinho maior, não é nunca pés fechados, os pés estão alinhados com o corpo lá embaixo. Então, a gente está assim, ocupando espaço. O nosso cérebro, eu não lembrei vocês que ele capta o que vê? Então, se ele capta o que vê, quando ele vê você com os ombros abertos,
com a cabeça reta, nunca nem para cima nem para baixo, sempre em reta. Para cima, arrogância, para baixo você está diminuído, para frente você está igual. Mas com a postura aberta, o que o seu cliente vai falar? Nossa, eu confio nessa pessoa, eu confio, eu compro dessa pessoa, só pela postura dela eu já gostei, já criei uma conexão, né? Outra questão muito importante, gente, quando fala de comunicação não verbal, sabe que é as mãos. As mãos é tudo na vida. Então, eu vou falar o que vocês nunca mais na vida vão fazer com o cliente de vocês, ou numa live, ou no story, é fazer isso daqui, ó. Você, gente, nunca façam isso. Isso cria um gatilho mental negativo lá da época quando a gente era pequenininho, que a mãe fala, menino, vai tomar banho. Né? Algo negativo. A gente cria um gatilho mental negativo que a gente vai. Parece que você está mandando em você, então você cria uma distância. A gente não quer criar distância, a gente quer criar aproximação. Tá? E lembrando, gente, que é tudo pro bem, né? Porque assim, você começou a decidir lá que você vai vender um produto, que você vai mudar a vida do seu cliente. Você tem que saber que você vai fazer o bem pro seu cliente com aquele seu produto. Então, você tem que saber que você vai melhorar muito a vida do seu cliente se ele comprar o seu produto. Então, você não tem que ter medo de vender. Você tem que estar salvando a vida do seu cliente. Porque é assim que eu me sinto quando eu ofereço um produto. Eu sou top vendedora também. Eu amo vender. Eu indico muitos produtos. Mas é tudo produto que eu usei, que mudou a minha vida. Mas então, quando eu entrego, quando eu falo, eu não fico com medo de usar essas técnicas. Porque eu sei que, a pessoa precisa daquilo, entendeu? Ela vai morrer se ela não usar meu produto. Ela vai, sabe, ter uma vida diferente se ela não usar. Então, eu vendo a transformação que eu acredito, né? Então, Exato. Por isso que essas técnicas são para ajudar a gente a fazer o bem, né? Óbvio que vai ter um doido aí que vai fazer também, né? Para ganhar uma eleição, para fazer uns negócios assim, mas tem que ter a inteligência, né? Tudo isso a gente está falando para você aperfeiçoar. Né? Porque o seu produto tem que ser ótimo, você também tem que ser uma pessoa que tenha técnica, conhecimento, né? Para que a pessoa compra só uma vez, não vai adiantar, você não vai vender de novo. Né? Então você precisa ter um produto legal, você tem que ser confiável. Então isso é o básico. A gente só está falando algumas coisas para vocês melhorarem aí a venda de vocês, tá? Então, uma coisa super importante também que cria muita conexão, gente, que às vezes não é muito falado, e eu treino palestrantes, muitos palestrantes, e uma questão muito importante que às vezes não é muito falado e eu pego no pé é olho no olho, olhar nos olhos. O contato visual é uma das coisas mais importantes que existem para você conectar com o outro. Então, assim, uma dica que eu sempre dou para os meus pacientes é para vocês começarem a ter o contato visual legal, é vocês começarem a olhar a cor dos olhos das pessoas. Aí você vai olhar mesmo no fundo dos olhos dela. E aí você já se conecta e a pessoa fala, nossa, sei lá, tem um punch aí na comunicação. Isso é super legal. E outra coisa. Olha, o marido tá na live, ó, gente. Alexandre Paládio, meu marido. Por favor, isso aí, prestigiar a esposa. Muito bem, isso aí. Fala, vocês estão com a gente, pessoal? Tá gostando? É isso aí? Vocês estão tendo alguma dúvida por enquanto? Ô, filho, pega uma madeira. A Nath tá mandando coração pra você, minha bonita. Muitos beijos pra você. Gente, demorou, né? Ela tem que fazer pra ontem, né? Tem uma live no canal dela. Nath, a próxima é você. Isso aí, minha bonita. E você tem que gravar comigo também. Gente, isso aí, Alciene. Obrigada por dar o retorno. Tá conectada no que a gente está falando. A gente falou de todo o corpo. Eu quero falar ainda das nossas mãos. As nossas mãos, eu falei que vocês jamais podem apontar, né? Mas o que vocês têm que pensar é que se vocês estão vendendo, vocês sempre vão estar com as mãos para baixo, assim, ó. Assim, ó. Vocês estão vendo? E não assim, com a palma da mão para fora. Vocês entenderam?
Vocês conseguem ver? Ó, eu tô vendendo alguma coisa. Então, eu nunca tô com a mão assim, ó. Tá? Vocês estão vendo? Pedindo. Eu sempre vou ficar com a mão. Porque, exatamente, assim eu tô falando com a minha equipe. Gente, vamos comigo, vamos junto. Agora eu vou pra guerra assim, gente. É assim, ó. Tá? Assim. Assim que a gente vende. Tá? Porque senão não fica congruente a sua linguagem corporal com a sua fala. Então a pessoa fala assim, olha, vai querer vender e você não tá sendo agressivo com o seu... Não está sendo conectada a sua comunicação, o que você fala com o seu corpo. Ou seja, a pessoa fala, ai, gente, essa pessoa não confiei, não gostei. E ela nem sabe por quê. É só por causa de uma mão, entendeu? Então, vocês pensem na sua mão, como você coloca na próxima venda. Inclusive, existe uma pesquisa de Harvard que fala que quem usa mais as mãos, as pessoas confiam mais, gente. Nossa, eu uso super. Eu fico brava que no celular a gente tem que gravar bem pertinho, né? No YouTube, porque a galera vai assistir no celular, né? Então não dá muito pra ficar, né, gesticulando, né? Eu, no começo, eu fazia os vídeos bem abertos pra mostrar a mão e tudo, mas no celular fica muito pequenininho, né? Mas aí a gente com live, duas pessoas... mas então, gente, mãos e usar de forma congruente. Começa a treinar isso, porque isso vai ajudar vocês demais. A gente falou do não verbal. Alguma dúvida, Pri? Alguém aí que está conosco, alguma dúvida, pessoal? Sobre comunicação, corpo, rosto, o que a gente faz com o corpo, rosto. E o rosto, tem alguma coisa? Porque rosto é difícil, né, de você controlar, né, ali. Tem. Não, eu acredito que as pessoas têm tem a mímica, que elas não fazem a mímica, o sentimento. O que é a nossa mímica? É sentimento. Então elas ficam muito com pouca expressão. E o que vende é, você compra por emoção. Então se eu mexo minha sobrancelha, eu me expresso, a minha mímica facial, ela é convincente, a pessoa ela vai entender que existe sentimento em mim, eu tô passando verdade. Então a gente percebe muito pessoas que não têm mímica facial. E uma coisa que eu trabalho muito, o primeiro dia com os meus pacientes é mímica facial. Gente, depois a Mi vai ter que olhar esse vídeo de novo e falar, nossa, depois que a gente faz a entrevista, né, que você fala, meu Deus, a pessoa viu tudo isso, será que fazer uma mentoria aqui, um pós-live aqui. Eu sou super... Vendas no telefone, eu uso o espelho para ver meu rosto. Qual outra técnica? Aline, não entendi. Você vende por telefone e você fica olhando? Não entendi. Você entendeu, Pri? Dá uma olhada no telefone. Eu uso um espelho para ver. Eu já usei essa técnica também. Por exemplo, quando você vai falar no telefone, quando você ficar sentada, o tom da energia cai, por exemplo. Então, se você falar de pé, mesmo que você esteja no telefone, é legal, porque daí você fica de pé e tá ali... a voz sai melhor, né? E você consegue se comunicar. E colocar o espelho na frente do telefone. Acho que é isso que ela faz, pelo que eu entendi. Coloca o espelho na frente do telefone e aí você fica mais próximo, se sentindo mais próximo da pessoa. Acho que é isso. Ou então ela quer saber do... Gente, venda é sangue no olho. Venda precisa ter emoção, precisa ter... tom de voz. A gente vai entrar agora na parte vocal. Então, bora lá. Vamos falar da parte vocal agora, tá? A gente falou do corpo, agora eu vou falar da parte vocal. Eu ontem estava numa empresa de call center e aí eu estava avaliando a voz de algumas pessoas. E aí, o que aconteceu? Eu atendi o pessoal do saque. Pessoal, vocês sabem o que é saque, né? Atendimento ao cliente, reclamação, né? E também atendi o pessoal de vendas. No saque, as pessoas... Quando eu comecei a avaliar a voz delas, eles estavam falando assim, bom dia, como vai você, Michele? Tudo bem? Com a voz mansa, né? Quando eu fui atender o pessoal de vendas, é assim, e aí, tudo bem, Michele, como vai? Por quê? A energia da venda precisa de quê? De um tom mais
firme, mais rápido e com mais energia. Você não vai vender para a pessoa, oi, tudo bem, como você tá? Você não consegue vender assim. Você precisa vender. Como que a pessoa vai vender de você na internet? Hoje em dia, a gente percebe muitas pessoas que fazem, arrasta para cima. Como que é que ela vende na internet? Vocês já perceberam? Elas têm Vocês viram como eu abri a live hoje? Eu tô bem. Oi, pessoal, sejam bem-vindos aqui no Talk Show Mães Protagonistas. Imagina se eu abro a live. Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou começar uma live, tentando o pessoal aqui. Exato, você tem que ter punch, tem que ter energia, você está motivando o seu público, você quer vender sangue no olho, vender sangue no olho. As nossas mães protagonistas ali, tadinha, não é fácil não. Vocês estão comigo, pessoal? Vocês estão comigo? O Calil tá. Então tá bom. Então bora lá. Então vamos falar de tom de voz. Gente, tom de voz. Vamos começar com o tom de voz. Vocês acreditam que a gente compra de pessoas que têm a voz mais grave, mais grossa? Então, se a gente for pensar, a gente falou, mãe, te amo também. Minha mãe tá aí na live. Não dá pra fazer isso. Vamos lá. Ai, sobre tom que legal, de voz. Mãe. Minha mãe tá na live. Mãe, beijo. Te amo. Mãe, a gente sempre tem que parar e falar oi pra mãe. Respeito sempre. Sobre tom de voz, vamos lá. A gente, apesar de mães protagonistas, a gente precisa ter aquela voz fraternal na hora da venda, uma voz mais grossa, mais potente, porque isso cria o quê? Cria mais credibilidade. O cérebro do seu cliente, quando você tá com uma voz mais fraternal, mais grossa, mais colocada, ele vai acreditar mais em você. Isso é o que o seu cérebro capta. Então, pense nisso, pensa na sua voz, como que você coloca a sua voz. Existem técnicas que a gente pode trabalhar para deixar a sua voz mais grave, mais bem colocada para você conseguir vender mais. Mas o tom da voz, só o fato de você dar uma aumentada no tom, já ajuda na credibilidade, como o seu cérebro capta a informação. Nossa, Agora meu marido sempre fala isso pra mim. Isso, ele fala, você desafina. Eu falo, como assim eu desafino? Eu desafino cantando. Não, você desafina falando, presta atenção. Agora eu acho que eu tô melhorando, eu tô prestando atenção, sabe? De falar mais Quando você fala com as suas mães de forma abrir o coração é uma coisa. Quando você está vendendo, você está mandando outra mensagem. Então, passando credibilidade, a gente tem que mudar o tom de voz. Então, uma coisa é em casa, uma coisa é passar uma informação assim, compartilhar algum problema, dividir. Agora, quando é venda, aí a gente está falando aqui de venda, gente. Então, venda é sangue no olho, venda é voz mais... Tá. Como que a gente faz pra não ser um personagem, sabe? Não ser, agora eu falo assim porque... tipo, como que faz isso, né? Na prática. Eu vou falar pra você, em casa eu sou Michele, no consultório eu sou doutora Michele, então eu coloco, a hora que eu coloco meu jaleco, eu me transformo eu tenho uma outra postura. E como amiga eu sou de uma forma, como mulher eu sou de outra, como filha eu sou outra. Todo mundo tem vários personagens e a gente tem que colocar isso na nossa... eu não sou assim. Gente, você não vai vender, você precisa ter uma postura aberta, uma voz colocada para você dar credibilidade para o seu cliente. Então, a gente está falando de venda. Você não quer vencer, você não quer vender mais, então você vai vestir. A hora que você está com aquela roupa toda maquiada, produzida para vender, é aquele momento que você vai passar essa credibilidade. Então, mais ou menos, você captou essa questão da gente ancorar isso? Ancorar? Sensacional, muito bom. Já Alguém tô começando a falar mais, Tem que treinar.
E alguém está com Tudo é alguma treino. dúvida sobre isso? Vocês estão captando o que eu estou falando? Estou falando alguma coisa que está fora para vocês? Como estão aí? Dá um feedback. Eu tô amando. Tá muito, muito top, gente. Nossa, muito legal. Vamos falar, Nem, vamos nem continuar. sabe quando surpreende? Sabe quando surpreende, assim? Porque eu imaginava que ia ser feríssima, assim, mas foi muito além, assim, porque tem questões que você nem imagina, né? De como que a fonoaudiologia vai interferir nisso, entendeu? Na expressão, no rapport. Então, é uma coisa, assim, muito maior do que eu imaginava. Eu achei que era ser mais coisa de fala mesmo, como você fala. Isso. Comunicação é algo muito aberto, muito amplo. É antes da fala, né? Então a gente tem que preparar todo o terreno para fala é um ponto. Eu lembro que tem um palestrante muito, muito bacana, alguns de vocês podem conhecer, e ele veio para mim por causa de um sotaque. Ele é nordestino. Michele, eu preciso suavizar meu sotaque. Eu falei, calma. Vamos. Aí a gente foi. Trabalhou a mentalidade. A última coisa foi o sotaque. E ele falou assim, nossa, mas não é que é bom mesmo? Por quê? Porque às vezes a gente não percebe o que a gente precisa melhorar na nossa comunicação. Existem muitas nuances, não é só a nossa dicção, a nossa fala, isso é muito importante. Mas o que está por trás da nossa comunicação é extraordinário, quanta coisa por trás. Muita coisa por trás. Estou vendo. O mundo aí, o mundo oculto está se revelando para nós. E na hora da venda, outro segredinho sobre fala, quando aquele cliente fala devagar, aquela pessoa fala devagar, sabe o que você vai fazer? Vai falar devagar, que nem a pessoa, porque você cria rapport, cria conexão. Se a pessoa falar rápido, fala rápido. Você criou rapport, você criou conexão. Então isso também é outra nuance. Aí seu cérebro fala, nossa, gostei dessa pessoa, não sei porquê. A mesma questão que a gente estava falando no começo. Mas na hora da aquela venda, coisa que opostos se atraem é balela, né? O negócio é ter a mesma vibe, a mesma energia, né? Semelhante atrai semelhante. Com certeza, em todos os aspectos, né, Pri? Em todos os aspectos. Empreendedor, chama empreendedor, você e seu marido, né? Sangue no olho os dois, tem que ser igual. Senão o elástico, né? Esse negócio de elástico vai distanciando, quebra e a coisa não funciona. Mas vamos Isso lá. é muito legal, você ter alguém que repare em você, né? Porque que nem esse negócio do meu marido, ele já me falou várias vezes, agora eu já melhorei bastante, mas principalmente no começo, assim, acho que até que você fica nervosa interfere na voz, né, também, né? Então acabava dando essas desafinadinhas assim, aí agora eu presto mais atenção. Então é muito legal você ter uma pessoa que é crítica, que é na crítica construtiva mesmo, sabe? Pra ir numa, né, ir melhorando, né? E se de repente não é o seu marido, é uma amiga, é um grupo, é um ecossistema que você pode participar, é um grupo presencial, enfim, você tá com pessoas que fazem, porque eu e meu marido somos empreendedores, né? Eu trabalho aqui embaixo, ele trabalha lá em cima. Então, você tá com pessoas que fazem o mesmo que você, que também estão na mesma vibe, faz toda a diferença também para te ajudar, né? Exato. E tem que ter conexão. Conexão é tudo. A gente já falou desde o começo. Vender antes disso, é criar conexão. É criar sua autoridade, é criar confiança. Então, você tem que passar, através da sua comunicação, confiança. Tá? Vocês têm que passar confiança. Agora, vamos falar uma questão. A gente está acabando, Pri? Como que está nosso tempo? Isso que eu ia te falar. É porque, assim, o Instagram, quando dá 1 hora, ele não tem piedade. Já era. Falta 9 minutos, calma. Falta 9 minutos. Então, deixa eu falar, então, uma coisa super importante, Na hora da venda, vocês têm que pensar numa questão muito importante. Sabe o que é? Já acende para ele, por favor. É na ênfase da palavra que vocês vão dar na hora de vender. Então, por exemplo, vou vender a caneta.
Jade, Então, por favor. eu tenho que fazer a ênfase na palavra Vai, certa Jade, por favor. para o cérebro do meu cliente entender que essa caneta é de tal forma e a oferta tem que ser daquele jeito. Então, vamos falar sobre entonação. Então, o que é entonação? Que o nosso cérebro vai captar. Eu preciso dar relevância a uma palavra. Então, por exemplo, assim, fala uma frase de venda, Pri. Fala uma frase de venda. Sobre caneta. Nossa, tá. Você compra essa caneta, tem um super poder de ajudar. Tem, sei lá, me pegou de surpresa aqui, vai. Compre agora essa caneta. Entendi, ela está em promoção por apenas R$1. Então, assim, o que eu fiz? Compre agora essa caneta, está apenas R$1. Então, eu pus agora, caneta, R$1. Então, toda vez que eu for falar minha oferta, eu preciso fazer com que o meu cérebro, ele entenda quais são as palavras mais importantes. Porque vocês se lembram que lá no comecinho da nossa conversa, a gente falou que as palavras são as menos importantes, e é como que o cérebro vai captar que você vende a caneta, que sua caneta é boa, é quando você dá a ênfase correta para a palavra que tem que dar relevância. Vocês conseguiram entender? Foi difícil, complicado? Como foi? Não, foi legal, deu para entender bem. É isso. Fala aí, gente. Isso é importante, gente. Isso eu treino demais nos palestrantes. E uma dica para vocês, gente, muito dica. Para vocês começarem a entender sobre essa ênfase, sabe o que vocês fazem? Ouça rádio, sabe aqueles propagandinhas de rádio? Gente, áudio de rádio, podcast, é algo sensacional para vocês começarem a entender qual palavra a pessoa começou a dar relevância. Vocês entenderam? Relevância. É como você modifica a palavra para dar muito mais fortalecimento e significado à sua palavra. Entende? Sensacional. Então, é sensacional. Muito bom. A gente tem mais tempo? E como que treina isso, né? Tipo, é legal a gente gravar e depois assistir, por exemplo, nos nossos vídeos, a live, pegar de novo, começar a treinar. Isso ajuda? O que mais que pode ajudar? Gente, vou dar uma dica para vocês melhorarem a dicção, a forma como vocês falam. Ao invés de mandar áudio, comece a mandar vídeo. Hoje, de vez você mandar áudio, manda vídeo para o seu marido, para o seu namorado, para o seu... Porque isso você vai começar a se acostumar a se ver e ver o que é ruim em você. Porque isso aí é dia a dia. Então você hoje, você já manda um vídeo para o seu marido. Você vai começar, aí você vai se ver de novo. Ó, marido! Gostou, né? Tá, porque áudio, hoje em dia, o WhatsApp, tá, a gente já acostumou com a nossa voz, que antes, minha voz é horrorosa, ninguém mais já pensa nisso. Então, a gente começar a colocar no nosso cérebro que eu estou entendendo como que é o meu corpo, como eu falo, como... eu tô aberta, eu tô com uma postura legal, eu tô com uma boa dicção. E, gente, se vocês tiverem com problema, vocês sabem quem vocês vão procurar, né? Vem aqui que eu ajudo vocês. Sensacional! Amei. Realmente você trouxe um conteúdo riquíssimo, valiosíssimo. Se vocês chegaram agora, se vocês não viram o começo, essa live vai ficar 24 horas. Marquem as amigas, aquelas amigas mesmo, né, gente? Marca aqui, entendeu? Manda, vocês têm um aviãozinho aqui, vocês podem apertar e mandar para as amigas que precisam ouvir isso, as pessoas que precisam de vender, mandem esse recado, que é muito importante, tá? E também depois vai ficar lá no meu canal do YouTube, inclusive vocês podem ver todas as entrevistas anteriores, então tem lá tema de tudo quando vocês podem imaginar, tem youtuber famosa, tem vendedora, tem, enfim, qualquer tema que vocês procurarem lá tem um monte, vocês podem ver também as entrevistas anteriores. E eu quero agradecer demais
demais, 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 Mi. Você arrasou. Você Obrigada. já se compromete com o dia que vai ser a live no seu canal, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, já deixa eu aqui. Eu vou. Segunda-feira, quem gostou, gente, segunda-feira eu vou fazer uma live pra vocês. Eu só no seu horário, que a minha agenda não é de cabeça, tá? Mas eu prometo que segunda-feira eu vou fazer uma live pra vocês. Depois vocês mandem o que vocês querem saber mais, que eu vou falar só sobre isso, combinado? Pri, eu quero ver você lá assistindo, tá? Pode deixar, ó. Não pode ser segunda-feira, 8 horas, que tem talk show mais protagonista. Não, 8 depois cedo, a gente já faz cedo. um bem bolado. Vamos fazer? Você manda 7, pra lá, 8. vamos? Muito bom. 7 horas, 7 Certo? horas, vamos. Isso. Então, e também segue a mim. Segue aqui o canal, sempre tem novidades, sempre estou trazendo mães poderosíssimas aqui para trocar ideia, trocar informação com vocês. E espero que vocês tenham gostado. E para a gente finalizar, eu gosto sempre de encerrar. Mi, para você, ser uma mãe protagonista é? Ai, é incrível. É a melhor coisa da minha vida. É demais. É difícil falar uma palavra só. Delícia, né, gente? É muito bom, né? A gente, essa dualidade, né, de querer empreender, de querer ficar com os filhos. E aí, cada hora, né, uma hora a gente tem que estar trabalhando aqui e deixar eles lá no joguinho, e outra hora a gente tá com eles lá, e aí o cliente tá chamando aqui, e é assim, né? Uma briga, mas uma briga muito boa. Lá em casa não é diferente, viu, Pri? Fica tranquila, tá? É bem parecido. Então tá bom, gente. Obrigadão todo mundo que assistiu até agora. Espero vocês aqui. Hoje é quarta, né? Segunda-feira. Segunda-feira eu já coloquei a programação do mês inteiro aqui, tá, gente? Então vocês acompanhem. Vai ter a Adriana Valente, vamos ter Juliana Cono, vamos ter Cris Assunção, gente. Só tem fera. Então acompanhem. Segunda-feira às 20 horas. Espero vocês. Beijo. Beijo. Tchau. Foi um prazer. Obrigada. Tchau.